Eu vou aproveitar que eu ando meio inspirado para fazer uns vídeos mais curtos. E eu quero falar de uma coisa que eu já estou percebendo já há alguns anos na nossa sociedade, que é o seguinte. Eu vou chamar isso de síndrome do relacionamento coletivo. Vou explicar um pouco mais ou menos o que é isso. A gente sabe que na nossa sociedade a gente tem esse fenômeno das mulheres tornando o governo como se fosse o marido delas, ou às vezes até o segundo marido delas, né? Ela pode ter um namorado, pode ter um esposo, só que daí ela trata ainda o governo como um segundo marido dela, que vai garantir alguns benefícios, alguns privilégios extras. E daí a gente tem essa situação atual, por exemplo, do pessoal que é casado e daí o marido vota na direita, a mulher vota na esquerda. Só que daí o que eu quero dizer dessa coletivização de relacionamentos? É mais ou menos o seguinte, ok, a mulher, ela, independente de estar casada ou não, ela já tem meio que um papel de protetor e provedor que está sendo executado pelo Estado. Pelo Estado, assim, a parte de protetor através da polícia e a parte de provedora através de políticas assistencialistas, do governo. É todo tipo de política assistencialista que pode ter através, assim, de leis específicas para a mulher e até instituições assim de dentro do Estado que são específicas só para a mulher, como por exemplo a Delegacia da Mulher e outras que foram bem corrompidas como a Vara de Família para só beneficiar a mulher, né? Mas enfim, essa coletivização de relacionamentos é mais ou menos o que vai além daquele papel de protetor e provedor, porque a mulher que tem um namorado, que tem um esposo, o cara faz o papel de protetor, o papel de provedor. E ainda faz aquele papel de companheiro, né? De sendo educado, de se importando com ela, escutando ela e fazendo agrados. E se tu for ver na nossa sociedade o que acontece hoje em dia, por exemplo, esses negócios de, de mansplaining, de manspreading e etc. É que nem o Hillman falou uma vez num vídeo dele, que parece que as mulheres hoje em dia elas querem que todos os homens da sociedade se comportem com elas como se eles estivessem num relacionamento com elas. Por exemplo, eu fiz aquele vídeo sobre o feminismo em empresas e uma das recomendações ali da cartilha feminista que foi distribuída numa empresa era a seguinte, era que se o cara tinha colegas de trabalho mulheres ou amigas mulheres, quando eles saíam em grupo com os amigos, o homem ele era meio que obrigado a dar carona para a mulher de volta para casa ou acompanhá-la até a casa dela, assim, quando é tarde da noite, ou até mesmo durante o dia, e isso era uma obrigação do homem e ele não podia esperar nada em troca, nem sequer um obrigado, entendeu? Então, a mulher é só uma colega de trabalho, ou só uma amiga, uma conhecida, tu tem que ficar priorizando o bem-estar dela e cuidando dela e tratando ela bem, como se tu tivesse num relacionamento com ela, sendo que tu não tá num relacionamento com ela, tu não tá ganhando nenhum benefício com isso. Isso é uma coisa que é bem reforçada na cabeça dos caras mais cucões, dos caras feministas hoje em dia. Outro exemplo, uma história parecida que eu escutei ou li uma vez era o seguinte, era que tinha um grupo de amigos, com homens e mulheres, e que, independente de estarem no relacionamento ou não estarem no relacionamento, podiam ser só amigos mesmo, só que eles tinham o costume de cavaleiro branco, né, de cavaleiro trouxa, de toda vez que eles saíam com as mulheres, com as amigas, no final eram só os homens que pagavam a conta. Então tenta entender a situação. Tu tá num grupo de amigos, homens e mulheres, só que quando vocês saem para ir num barzinho, num restaurante, alguma coisa assim, na hora de pagar a conta, só os homens pagam. É isso que eu falo da coletivização dos relacionamentos. E por que eu lembrei disso hoje? Por que me deu essa ideia desse vídeo? Porque eu acho muito engraçado, por exemplo, o meu canal eu já deixei bem claro que é um espaço masculino. É um espaço só para homens, entendeu? Se quiser alguma mulher aparecer para acompanhar, beleza. Só que não vai ter tratamento preferencial. Vai ser tratada como qualquer outro homem que está no canal. E eu notei o seguinte, eu acho que não só no meu canal, mas nos canais de outras pessoas, que tem muita mulher que simplesmente chega no teu canal, se sente ofendida com alguma coisa e já chega querendo dominar o discurso, querendo fazer crítica, querendo
bate um pouco com esse negócio do coletivização de relacionamentos, porque tu nem conhece a pessoa, tu não tá num relacionamento com ela, não é nem tua amiga, nem nada, nem conhecida, só que ela já quer que tu leve em consideração as opiniões dela. Ela quer que tu já se importe com os sentimentos dela. Isso é uma coisa que está se estendendo a todas as mulheres. E é muito hipócrita, é muito besta, porque assim, foram elas que escolheram o Estado, né? Elas abandonaram os homens e escolheram o governo para ser o protetor e o provedor delas. E muitas delas não têm nem namorado, não têm marido, não vão ter filho. Só que ainda querem que todo mundo fique cuidando delas e tratando elas bem e se importando com elas, como se todo mundo estivesse se relacionando com elas, entende? Já não basta tu estar pagando impostos para dar alguns benefícios só para elas exclusivos, tu ainda tem que ficar tratando como se fosse uma princesinha. E se tu for ver isso, isso se estende também à esfera da mídia e à esfera da política. Por exemplo, vê o quanto todos esses ambientes dos últimos anos se tornaram extremamente politicamente corretos. Um monte de comentário e piada que tu podia fazer anteriormente não pode, entendeu? Por isso que eu falo muito da importância de ter espaços puramente masculinos. Espaços só de homens. Onde tu pode ter um discurso livre e também tu fica protegido daqueles caras que são mais fracos, que quando aparece qualquer mulher o cara já muda o comportamento dele. Ele já entra em modo Blue Pill, ele já entra em modo beta, em modo Cavaleiro Branco. Mas tu pode ver que todos os outros espaços na sociedade, eles estão meio que se adaptando ao imperativo feminino. Eles estão se tornando espaços feminizados. Então é isso que eu defino mais ou menos como a coletivização de relacionamentos. É que nem o Hillman colocou. Basicamente, todas as mulheres na sociedade, elas querem que todos os homens da sociedade se importem com elas e tratem elas como se eles estivessem num relacionamento com elas. O que é uma besteira absurda. E isso me lembra também um outro vídeo do Ibi Moore, do Black Gnostic Speaks, que ele falou que a mulher, independente de ser feminista declarada, não ser feminista declarada, independente de ser mais promíscua, menos promíscua, ter um namorado ou não ter um marido ou não ter, todas elas querem ser apreciadas por homens. Ou querem estar com um homem num relacionamento que o cara aprecia ela, que trata ela bem. Só que a diferença é que com esse negócio dos relacionamentos coletivos, as mulheres não estão nem se dando ao trabalho de se relacionar com o homem para receber a atenção e o tratamento especial dele. Elas querem receber isso de graça, sem oferecer nada em troca. E a outra conclusão que se tira é que até mesmo o comportamento não feminino, o comportamento não empático e até mesmo antagonista, sem falar na promiscuidade, se incentiva também para se tornar mulher carreirista, o próprio feminismo ele sabota a mulherada porque faz com que elas adotem comportamentos, posturas e atitudes que são justamente coisas que vão resultar em elas serem menos apreciadas pelos homens e receber menos aquele tratamento especial, aquela atenção que no fundo elas querem. O negócio é simplesmente cômico.